O apóstolo Paulo, para quem não sabe, foi mais produtivo do que os 12 apóstolos juntos. 12 apóstolos que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus, que tomaram café da manhã com Jesus, que viram todos os milagres de Jesus, que viram todo o sobrenatural, que viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar. Esses 12 apóstolos não fizeram 10% do que o apóstolo Paulo fez sozinho, sem nunca ter visto Cristo pessoalmente. Se o jardineiro não quiser te tirar, não saia. Porque você só floresce quando cria raiz. Selecione as pessoas que você vai andar, porque você vai aprender com elas. E por último, comece a buscar a partir de hoje os melhores dons. Quem aqui já é convertido no Senhor e ainda não localizou qual é o dom que você quer exercer? Levante a mão. Olha quantas pessoas. Fique tranquilo que isso vai mudar hoje. Existem duas maneiras que eu identifiquei de você florescer na casa do Senhor. Quem gostaria muito de florescer na casa do Senhor? Na verdade, são três. A primeira nós já vimos, é preciso estar plantado. Quem está plantado nessa casa? Amém. Você que está plantado aqui, saiba que as raízes ainda estão começando a crescer. Saiba que leva tempo para entrar no solo. Saiba que tem dias de chuva, tem dia que a árvore fica só debaixo de chuva. Tem dia que a árvore tem que enfrentar os ventos. E tem dia que o sol está de rachar. Ainda assim a árvore está lá naquele solo. E sabe qual é o melhor de tudo? Se você reparar, os donos da árvore não dão muita atenção quando ela está na fase de crescimento. É só quando o fruto vem. Porque as pessoas, o ser humano é assim. O ser humano só valoriza o que dá fruto. E você está querendo atenção enquanto ainda está crescendo raiz para buscar alimento, você já está querendo atenção. A raiz ainda está entrando, você já está querendo tapinha nas costas. Você ainda nem começou a dar uma floreadinha e já está querendo honra. E já está querendo exclusividade. Enquanto, por natureza, nós só valorizamos o que dá fruto. Então foque primeiro em estar plantado, porque sem estar plantado você nunca vai florescer. A segunda coisa, abre comigo, por favor, em 1 Coríntios. Capítulo 4, versículo 15. A segunda coisa, você precisa buscar uma referência humana. Primeiro, você precisa estar plantado na casa do Senhor. Segundo, você precisa buscar uma referência humana. Por quê? Porque muitos de nós aqui crescemos sem pai. Pai físico. O pai natural. E perdemos referência de um monte de coisa. A gente perdeu referência de limite, de valores, do que pode, do que não pode, referência de amor, proteção, segurança. Nós perdemos muitas referências quando o pai não foi um pai para a gente. Quando nós perdemos, seja por morte, seja por abandono, seja porque era um pai ausente, seja o que for. Muitos de nós, às vezes, até tivemos pai, mas não tivemos uma boa referência de pai. Então também ficamos sem referência. O que eu quero dizer? Que todo ser humano necessita de uma referência humana. Você acredita em Deus? Acredito. Você acredita em Jesus Cristo? Acredito. Mas você não consegue ver Deus se não olhar para uma outra pessoa, porque Cristo está dentro de nós. E o problema é que no mundo que nós estamos vivendo, cada dia está mais raro termos referências. Aí vem o apóstolo Paulo e diz o seguinte: porque ainda que tivesses 10.000 aios em Cristo, não teríeis contudo muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Versículo 16: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus e me. 1 Coríntios 11, 1, um pouquinho mais na frente diz o seguinte, de novo, apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha que complicado. Vem um ser humano que erra como a gente, que falha como a gente, e diz o seguinte: olha, imita o que eu fizer que você vai estar bem. Me imita, pode me imitar, porque eu estou imitando alguém maior do que eu. E por que as pessoas diretamente não poderiam imitar a Cristo? Porque não é porque você vem à igreja que você conhece a Cristo. Existem pessoas que têm uma intimidade muito maior com Cristo, pagaram um preço muito grande
para ver Cristo, para ter Cristo, para estar com Cristo. E eles imitam diretamente e podem nos ensinar o caminho. Tem gente que se acha muito espiritual. Tem gente que acha que pode, de alguma forma, passar por cima das autoridades constituídas. Mas a verdade é que eu preciso de uma referência humana para que possa me guiar a ser uma pessoa melhor, para que possa me guiar até Cristo. Eu tenho minhas experiências pessoais, eu leio Bíblia, eu passo meu tempo com Deus, mas ainda assim eu preciso de uma referência humana. E aí vem o apóstolo Paulo falando, não tenho medo disso, pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. Sede meus imitadores, vocês vão estar bem, vocês vão crescer. O apóstolo Paulo, para quem não sabe, foi mais produtivo do que os 12 apóstolos juntos. 12 apóstolos que viveram com Jesus, que caminharam com Jesus, que tomaram café da manhã com Jesus, que viram todos os milagres de Jesus, que viram todo o sobrenatural, que viram Jesus morrer, viram Jesus ressuscitar. Esses 12 apóstolos não fizeram 10% do que o apóstolo Paulo fez sozinho, sem nunca ter visto Cristo pessoalmente. Um homem com dupla cidadania, um homem que falava vários idiomas, um homem instruído aos pés de Gamaliel, ou seja, com a melhor formação acadêmica da época, ele pode bater no peito e falar, vocês podem me imitar, porque eu sei o que eu estou falando. Eu tenho experiências naturais e eu tenho muitas experiências sobrenaturais. Eu tanto sei ser humilhado, quanto sei ser exaltado. Eu sei o que é comer bem e eu sei o que é passar um dia de dificuldade de comer mal. Eu sei o que é honra e eu sei o que é desprezo. Então, como eu já fui experimentado em tudo, me imitem que vocês vão estar bem. E se nós hoje não temos muitas referências, como ele diz mesmo aqui no versículo, nós não temos muitos pais. Pai, referência, alguém que nos mostre limites, alguém que nos mostre destino, alguém que nos mostre como fazer, alguém que nos dê segurança para fazer. Nós não temos muito isso. Então, como nós avançaremos no propósito? Como você vai florescer na casa de Deus se você não tem referências humanas? Ou não busca essa referência? Geralmente, quando eu estou em São Paulo, eu passo uma tarde com o meu pastor, porque eu preciso de uma referência humana. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, eu passo uma tarde com meu pai natural, que graças a Deus foi um bom pai, porque eu preciso de referência humana, eu preciso saber o próximo passo, eu preciso escutar a experiência de alguém. Deixa eu te falar uma coisa, se você não escuta ninguém, ninguém vai te escutar. Quando você para imitar alguém bem-sucedido, quando você para caminhar com alguém bem-sucedido, você poupou 50% dos seus problemas, porque com certeza essa pessoa já passou por muita coisa e vai te instruir a como não passar. Mas você não consegue nem sequer procurar uma pessoa para ser tua referência. Você vem à igreja, senta, acha que é um clube social, bate ponto e vai embora. E quer florescer. Aí passa um ano, não tem fruto, fala, vou para outra igreja, está melhor, isso aqui já foi. Não deu tempo para as raízes crescerem, não procurou uma referência humana. Não procurou alguém que possa ser, puxa, é assim que eu queria. Eu queria ter os resultados, eu queria ter essa família, eu queria prosperar dessa forma. E começar a aprender como é que se faz. Por exemplo, se você um dia quiser montar uma padaria, você fala, meu sonho é montar uma padaria. Aí o que eu te aconselho? Se teu sonho é esse, vai lá no pastor Robson, pede para ele um emprego de balconista. O pastor Robson tem uma padaria, você vai ficar lá trabalhando um tempo de balconista. Pra você entender como é que corta a mortadela, como é que faz o pão, qual é o tempero certo de não sei o quê, da onde vem o fornecedor de pão doce, da onde vem... Se você não entender como é que funciona o operacional, se você não andar com quem já deu certo, você pode ter 3 milhões para investir numa padaria que vai falir. Porque você precisa andar com quem deu certo para aprender como é que se faz. Você está insistindo em falar, Deus me falou, vou fazer. Querido, vai por mim. Eu como coach atendo um monte de gente no Brasil, todo mundo começa assim, é porque Deus me falou, né? Eu falei, mas você está quebrado. Estou. Porque as pessoas espiritualizam o que deveria ser, na verdade, o que está na Bíblia. Imita alguém que deu certo, cola com essa pessoa, aprende o que ela está fazendo. Vê quais são os passos da vitória. Você não sabe de tudo. Você às vezes não teve a educação que ela teve, não teve o preparo, às vezes você não teve as experiências com Deus que ela teve. Ela tem muito para te ensinar, mas você insiste em andar sozinho. Primeiro, plantados na casa do Senhor. Se você não tiver plantado, você não vai florescer. Segundo passo para você florescer, busque uma referência humana. Busque alguém que possa te mostrar o caminho. Busque alguém que já viveu mais do que você. E outra coisa, humano é humano, vai sempre ter erro.
Você casou, quem é que é casado? Teu marido é cheio de erro, não é? Tua esposa também, não é? Mas você continua casado. Quem aqui tem pai, tem mãe? Teu pai é cheio de erro, tua mãe é cheia de erro. E ainda assim você não falou, não quero mais pai nem mãe, não. Agora é impressionante, quando se trata de uma referência para nos fazer avançar, a gente quer ver só os erros. Mas meu filho, não é para você ver o erro, é para você ver o que deu certo. É o que fez ele chegar onde ele está. Mas a ignorância é tão grande que você, em vez de imitar as coisas boas, você foca no que é ruim. O ser humano sempre vai ter coisa ruim. Sempre. Quando você fizer um novo amigo, já saiba que ele vai ter coisas ruins. Aí você, me decepcionei com o fulano. Não é o fulano, é o ser humano. Se você não sabe lidar com o ser humano, já pede para papai te levar hoje. Porque enquanto você estiver na terra, vai ter aflição. As pessoas são difíceis de lidar. Cada um tem cultura diferente, criação diferente, forma de pensar diferente, tragédias diferentes para contar na vida, traumas pessoais diferentes, temperamento diferente. As pessoas são diferentes. E quando eu encontro uma referência na minha vida, quando eu encontro alguém para eu imitar, não quer dizer que ele vai ser perfeito em tudo, não quer dizer que ele é o 100% santão, quer dizer que ele tem coisas que eu não tenho, e eu vou entender aquilo, e vou perseguir aquilo, e vou crescer com os conselhos dele. Esse é o caminho. Quem está entendendo até aqui? O terceiro ponto. Abra comigo, por favor. 1 Coríntios 12. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Sublinhe isso aí. Mas a manifestação do Espírito, os frutos do Espírito, a manifestação é dada a cada um para o que for útil. Grave isso. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, o dom da profecia, e a outro, o dom de discernir espíritos, e a outra, variedade de línguas, e a outra, interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Sabe qual é o terceiro ponto? Escolha e utilize o melhor dom espiritual para você, o que lhe for mais útil. Primeiro, você tem que estar plantado na casa do Senhor. Eu estou aqui plantado. Segundo, eu tenho uma referência, eu ando com o meu pastor, por exemplo. Terceiro, eu preciso usar o dom que é em mim. Nós lemos aqui o dom de sabedoria. Deus me deu um dom de sabedoria, eu estou aqui nesse momento exercendo. E ai de mim se não exercer. Por isso que o apóstolo Paulo falou, ai de mim se não pregar o evangelho. Porque ele recebeu o dom de pregar o evangelho. E se ele não fizesse, se ele não usasse o que Deus colocou nele, ele iria perder tudo. Agora presta atenção, quem tem smartphone? Alguém tem smartphone? Ninguém tem, graças a Deus, vamos orar. 4 pessoas têm um smartphone? iPhone, Sony, qualquer coisa desse tipo, começando a aparecer, né? Se eu falar de novo, mais gente levanta, impressionante. Você já reparou que o teu smartphone só tem utilidade, principalmente relacionada à internet, se você baixar aplicativos? Você já viu isso? Por quê? Olha que interessante, pastor Jairo. Quando você quer baixar um aplicativo, você vai numa loja, na Apple é o iTunes,
No Android eu não lembro qual é. Qual é o nome? Google Store. Aí você vai no Google Store, ou você vai no iTunes, aí você vai ver o aplicativo que você quer. Os aplicativos não baixam sozinhos. Você escolhe o aplicativo que você quer, o aplicativo que lhe vai ser útil. Um exemplo, eu baixei a lanterna, um aplicativo de lanterna. Por quê, Paulo? Porque como já aconteceu algumas vezes, acabar a luz em algum lugar que eu estou, esses dias eu entrei no elevador lá de casa e estava sem lâmpada no elevador. Pum, peguei a lanterna. O aplicativo me foi útil. A Bíblia diz, escolha cada um o dom que lhe é útil. Escolha. Entra na loja e escolhe. Quero esse aqui, ó. Pum. Só tem um problema. Cada aplicativo tem um preço diferente. Porque se eu baixar, por exemplo, um aplicativo de beleza no Instagram, InstaBeauty. Kátia usa muito, por isso que ela está rindo. Já viu que a Kátia fica magrinha nas fotos do Instagram? Depois eu vou te passar um mistério. Não fique impressionado não, é um InstaBeauty. Aí vamos supor que custa R$3,99. Aí você vai lá e compra um aplicativo que custa R$3,99, porque aquele lhe serve. Você paga o preço por ele. Mas tem outros aplicativos que fazem a mesma coisa, ou coisas diferentes, e custam R$9, R$10, R$1, depende. Os preços são diferentes. Porque nenhum dom também paga-se o mesmo preço diante de Deus. Para você ter o dom da profecia, irmão, não cai do céu não. Vai conversar com qualquer pessoa que tem um dom da profecia, vê o preço que ela pagou de oração, de busca, de santidade, de buscar o Senhor. O dom da sabedoria também não cai do céu. Você vai baixar o aplicativo, fica um download assim, ó, uns 3, 4 anos baixando download. Que é você estudando a Bíblia, é você orando de madrugada, pastor, é você lendo um monte de livro, é você buscando, é você aprendendo com os problemas da vida, e Deus está baixando um aplicativo, o dom de sabedoria na tua vida. E depois que você baixa esse aplicativo, você pagou um preço por ele, porque a única coisa de graça na Bíblia é a salvação. Salvação é gratuita, aceitou Jesus, pum, está feito. Quando bater as botas aqui na terra, vai direitinho. O problema é que aqui na terra, para você manifestar os dons, que são essenciais para você florescer. Imagina um crente sem usar os dons espirituais. O que é esse crente? Como é que eu provo uma pessoa que não conhece a Jesus, que Jesus é Jesus, se eu não uso dons espirituais? Se eu faço a mesma coisa que ele faz? Se eu sou só bonzinho? Eu pago meus impostos, sou fiel à minha esposa e sou um bom trabalhador. Isso aí qualquer cara lá fora também pode ser. O que te diferencia o servo de Deus de alguém lá de fora são os dons espirituais. Fala para o irmão que está do seu lado, o que te diferencia são os dons. Por isso a Bíblia diz, buscai com zelo os melhores dons, aquilo que vai lhe ser útil. Deus é tão misericordioso, Deus gosta tanto de você que Ele não te impôs nada. Você, vai ser profeta, hein? Toma aí, blum, começa a profetizar a partir de agora. Não, vai lá, escolhe, o que vai ser útil para você? Senhor, eu gostaria de ter o dom de curar. Então comece a pagar o preço para ter o dom de curar. E quando baixar esse aplicativo na tua vida, comece a usar. Porque você perde tudo que despreza. Já te ministrei isso aqui. Comece a usar. Ninguém gosta de jogar recurso fora. Você não baixa algo para não usar. Você baixa o que é útil, o que você vai conseguir utilizar. Então entenda a palavra dessa noite. Se você quer começar a florescer, você precisa estar plantado. Se Deus te plantou na De Alfa, meu irmão, fica na De Alfa. Mas é que eu não concordo que o irmão me tratou mal, que o irmão te tratou. O neném foi maltratado. O irmão te tratou mal? Vai lá e fala, irmão, por que você me tratou mal? Você é um bebê? Não é bebê? Então vai lá e fala com o irmão, irmão, não gostei do que você fez. A árvore fica feridinha com qualquer coisa e fica, vou sair daqui. Vou lá para outra. A árvore andando. Se pode, gente. Se o jardineiro não quiser te tirar, não saia. Porque você só floresce quando cria raiz. Segundo, procure referência. Tem tanto homens de Deus nessa igreja. Aqui na frente sentam os pastores. Procure um dos pastores e ande com eles. Não precisa nem ser pastor. Tem gente, muito homem e mulher de Deus que não são pastores, estão aí no meio. Procure gente que vai te ensinar, que você vai poder imitar as coisas boas que ele faz. Eu aprendo com cada um que eu convivo, porque eu preciso florescer, gente.
Eu preciso florescer e eu preciso me conectar com referências humanas, pessoas que me mostram como é. Sabe, porque no dia mau, no dia difícil, você tem fé, você ora, mas você precisa de alguém para falar, poxa, como é que você passou? Hoje à tarde eu fiz uma entrevista para o nosso canal com o pastor Jair e a pastora Cassiane. E aí eu fiz uma pergunta para ela, mas como é que você passou por essa situação? E ela foi contando aquilo e começou a fazer todo sentido para mim. Eu falei, que extraordinário, as pessoas precisam entender isso. Que existe gente que passou por situações 3, 4, 5 vezes piores do que você passou e resistiram, e sobreviveram, e prosperaram depois. Se você não tem referência, você não sabe que é possível. Aí você acha que é só com você. Você acha que o diabo está furioso? O diabo está furioso comigo. Você acha que você é o maior inimigo de Satanás. Tem gente que acha que é tão especial que acha que ele é o maior inimigo de Satanás. Satanás só ataca ele. Como é que as pessoas estão precisando de psiquiatra urgente, psiquiatra gospel? Porque está difícil lidar com os crentes. E por último, a pessoa está plantada na casa do Senhor, a pessoa tem raízes. Segundo, a pessoa tem uma referência, a pessoa está aprendendo com alguém. Tem um versículo em Provérbios, deixa eu ler para você, porque isso é muito profundo. Abre Provérbios 22. Pra você entender sobre referência. Tem tempo ainda, né? Está cedo ainda. Provérbios 22, por favor, versículo 24. Provérbios 22, 24 e 25. Sobre você ter referência. Só para você andar aqui, quando você anda com pessoas, você acaba imitando ela. Vou repetir. Quando você começa a andar com pessoas, você acaba imitando elas. É inconsciente, você nem percebe. Aí a Bíblia diz assim, ó: não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Sabe o que isso aqui está falando, pastor Jair? Que quando eu começo a andar com alguém, eu aprendo com ele. E não é consciente, é inconsciente, eu nem percebo. A Bíblia está falando, então, para não correr o risco, para você não criar um laço para a tua alma, nem anda com briguento, não caminha com colérico, porque você vai aprender o caminho dele, você vai aprender como ele faz e vai virar. Por isso que Paulo falou, sede meus imitadores, porque se você andar comigo, você vai fazer os milagres que eu faço, vai pensar como eu penso com Deus, vai ter a intimidade que eu tenho com Deus, vai abrir igreja como eu abro, vai discipular como eu discipulo, então me imita que você vai frutificar. Então você precisa começar a escolher com quem você está andando. As más conversações corrompem os bons costumes. Você acha que a Bíblia é mentira? Se você não acha, então começa a mudar suas amizades. Porque cada conversinha que você tem no trabalho, cada conversinha que você tem aqui e ali, internet, não sei o que, vai corrompendo tudo o que Deus veio te ministrando e te ensinando. Selecione as pessoas que você vai andar, porque você vai aprender com elas. E por último, comece a buscar a partir de hoje os melhores dons. Quem aqui já é convertido no Senhor e ainda não localizou qual é o dom que você quer exercer? Levante a mão. Olha quantas pessoas. Fique tranquilo que isso vai mudar hoje. 2 crentes dando aleluia. Porque um crente em Jesus Cristo, uma pessoa que se diz seguidor, discípulo de Jesus e não manifesta os dons, não floresceu ainda. Tem dons de conhecimento. Quantas pessoas estão sentadas aqui, têm experiência de vida para contar? Se juntarem com o preparo da palavra, vão ajudar muitos jovens. Jovens estão se perdendo, jovens que não sabem escolher qual faculdade, jovens que não sabem escolher se casa, se não casa, e você tem toda a experiência e está sentado aí, em vez de juntar o teu conhecimento com os princípios bíblicos e começar a ajudar as pessoas, usar o dom do conhecimento. Tem gente que sabe que Deus chamou com o dom da cura, mas nunca curou ninguém. Porque tem medo. Então nunca vai florescer. Se Deus te deu o dom das línguas, dom da interpretação de língua, dom do discernimento de espírito. Aliás, o dom do discernimento de espírito, apesar de ser uma prática, quanto mais você pratica, mais você discerne, ele é tipo o aplicativo da lanterna. Você já viu que agora o aplicativo da lanterna está vindo junto com o celular? Antigamente você tinha que baixar, hoje em dia já vem junto. Por quê, pastor? Porque era tão procurado, as pessoas baixavam tanto que eles entenderam que tinha que botar como brinde, como obrigatório.
E o dom do discernimento do Espírito é mais ou menos isso aí. Ele já está contigo. Você só precisa agora desenvolver. Porque tem gente que acabou de se converter, entra no lugar e fala assim, está estranho isso aqui, tem alguma coisa. A pessoa já percebe o mundo espiritual. Discerne uma pessoa, olha... Principalmente a mulher já tem isso meio que incorporado. Não gostei dele, não sei. Esse aplicativo é grátis para a mulher, né? O homem tem que pagar um precinho, mas a mulher já vem grátis. Aí, sabe por que eu estou te falando isso, que tem coisas que já estão em você? Porque eu lembro a primeira vez que eu fui à Índia, escute isso. Primeira vez que eu fui à Índia, não me falaram bem como seria, né? Então eu achava que pelo menos ia ter coisa para comer, eu achava que ia ter lugar para dormir. Eu fui de inocente, né? Missionário inocente. E aí cheguei lá, meu irmão, calor de 50 graus. 1 milhão de pessoas andando por calçada. Por calçada. Tinha 1 milhão de pessoas na calçada. Todo mundo andando meio que seminu, né? Os indianos usam só com um negócio, todo mundo se encostando. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Pelo amor de Deus, eu sou parecido com eles. Todo mundo devia conversar comigo achando que eu era, me abraçava. Eu, não, peraí. E aí, naquele desespero, veio um amigo que estava guiando a missão, falou, Tiago, hoje nós vamos passar o dia no vilarejo. Então se prepara que nós vamos para o vilarejo. E aí me levou para o vilarejo, aí 4 horas de carro. Quando a gente entrou dentro do vilarejo, aí veio umas mulheres, me sentaram, começaram a lavar meus pés, me botaram uma coroa de flores. Eu falei, meu Deus, é cultura. Ele, cara, é cultura e tal. E aí eu tô vendo assim, um monte de gente vindo, mas era multidão. Eu falei, gente, quanta gente. Cara, a gente está esperando hoje 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Eu falei, e o que é aquelas pessoas no colo? Eu falei, não, são os doentes, eles estão trazendo os doentes. Eu falei, aqueles caras amarrados ali são os endemoniados, estão trazendo endemoniados. Eu falei, mas o que vai rolar aqui? É que eles souberam que tem um profeta na aldeia. Eu falei, quando que o profeta vai chegar? Eu falei, pelo amor de Deus, irmão, não dá notícia que eu sou profeta, não. Ele falou, varão, você mesmo. Meu Deus, o que eu vou fazer com esses endemoniados? Eu estou com medo só de ver o cara amarrado. Irmão, soltaram tudo de uma vez, trouxeram os doentes endemoniados, tudo de uma vez. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Pastor Jairo, eu nunca fui usado para curar tanta gente num dia, para expulsar tanto demônio num dia, como naquele dia. Agora, presta atenção, eu não sabia que tinha isso. Eu nunca tinha curado ninguém. Eu nunca tinha sido usado por Deus para curar ninguém. Existem coisas que Deus coloca em você, que você nunca usou. Por quê? Porque nunca lhe foi útil. Por isso que a Bíblia diz que tem que ser útil, senão não manifesta o dom. Quando alguém procura o dom para aparecer, o dom não manifesta. Por quê? Porque não é útil. Quando alguém procura um dom só para falar que tem um dom, o dom não manifesta. Por quê? Porque não é útil. Utilidade é o que eu posso fazer pelo próximo. Então eu procuro o dom que melhor se encaixa com o meu perfil e o dom que melhor eu posso servir o próximo. Eu busquei o dom de sabedoria e conhecimento. Eu baixei esse aplicativo na minha vida e o download demorou muito tempo. Porque quando você está dando o download, quando você está baixando esses aplicativos na tua vida espiritual, você começa a passar por um monte de coisa que você nunca imaginou na vida. Sabe o que é? É Deus te dando experiência para você adquirir conhecimento. Porque conhecimento não é só lendo não, né? Tem um conhecimento empírico, aquele que você adquire com as experiências da vida. Aí eu tive que passar por tanta coisa terrível na minha vida só porque eu pedi um dom de conhecimento para Deus. Pede o dom de cura. Pede o dom de profetizar. Deus vai te treinar naquilo. Agora, uma coisa eu posso lhe garantir: que se você for uma pessoa que sonha em florescer, um irmão, uma irmã que sonha em florescer na casa do Senhor, e não tiver um dom espiritual, nunca vai florescer. Não tem como. Porque pessoas estão esperando o que você tem para terem suas vidas melhoradas. Nenhuma pessoa pode passar pela sua vida e sair da mesma forma que entrou. Se uma pessoa conversa contigo no ônibus, já era. Ela tem que sair com a vida transformada. Não, mas foi só 2 minutos. 2 minutos é tempo demais, gente. É isso. 30 segundos dá para fazer a obra. O Espírito Santo não está preso a tempo.
Se uma pessoa trabalha contigo e ainda não foi transformada, tem gente da tua família que você não exerce nenhuma influência sobre ela ainda. Por quê? Porque não tem os dons. Plante-se ou deixe-se crescer na casa do Senhor. Plantado na casa do Senhor vai florescer. Segundo, encontre essa referência, uma pessoa em que você possa imitar as coisas boas que ela tem, como Paulo nos aconselhou. E terceiro, escolha e ative em você os dons espirituais. Prepare-se, porque depois disso você vai ter tanto fruto que vão fazer fila na porta da tua casa para te conhecer.